Você não está indeciso, Libra. Você está com medo do preço da sua escolha. E nesses próximos 7 dias, isso vai ficar impossível de fingir. Porque o seu equilíbrio virou um jeito elegante de se abandonar. Fica comigo. No final, eu vou te mostrar o sinal simples que confirma que você está no caminho certo. E você vai reconhecer na hora. Eu escolho o que me escolhe. Você tem tentado manter tudo bonito por fora, enquanto por dentro você está cansado de negociar consigo mesmo. Parece que você anda com uma lista invisível de pendências emocionais. Coisas pequenas que você engoliu, conversas que você adiou e aquela sensação de que todo mundo tem um pedaço do seu tempo, menos você. Você acorda e antes mesmo de levantar, o celular já te chama como um juiz. Mensagens, demandas, você consegue me ajudar, você resolve isso e você resolve. Sempre resolve, só que a conta chega na sua paz. E sabe o mais estranho? Você consegue enxergar o lado de todo mundo. Você entende, você contextualiza, você encontra uma explicação para cada atitude. Só que isso virou a sua armadilha, porque enquanto você explica os outros, você se ignora com educação. Parece que você está vivendo 2 dilemas ao mesmo tempo. Você quer ser leve, mas tem medo de decepcionar. Você quer dizer não, mas teme ser visto como egoísta. E aí você faz o que Libra faz quando está cansado. Você tenta ajustar o mundo para não precisar se posicionar. Só que essa semana não é sobre ajustar, é sobre escolher. No trabalho, isso aparece de um jeito muito específico. Você aceita demandas para não gerar conflito e vira o resolvedor de todo mundo. Você vira a ponte, só que ponte apanha dos 2 lados. E quando ninguém percebe o peso que você sustenta, você sorri, mas por dentro começa a irritar em silêncio. A irritação de Libra não é barulhenta, ela é elegante e por isso perigosa. Ela vira distância, frieza, sumiço e depois você se culpa por mudar do nada. E no relacionamento, parece que você está segurando frases na garganta, como quem segura a água na mão. Você engole incômodos, faz cara de tá tudo bem e depois estoura quando já passou do limite, ou você simplesmente se afasta e o outro não entende, porque você foi educado demais para mostrar o desconforto no começo. Só que educação não é ausência de verdade. Agora presta atenção. E se você reparar um detalhe hoje, isso muda tudo. O detalhe é onde você se sente obrigado e chama isso de amor, parceria, responsabilidade. Essa semana vai revelar onde você está dando mais do que recebe. Não em coisas grandes, mas em micro-concessões diárias. E eu vou te guiar para transformar isso sem virar guerra, sem virar drama, sem perder a sua leveza. Eu escolho o que me escolhe. Libra, deixa eu te oferecer um conceito simples e sério, sem misticismo caricato. O estoicismo chama de dívida de controle, quando a gente gasta energia tentando controlar a reação do outro em vez de controlar o próprio gesto. E a sua indecisão tem muito disso. Não é falta de força, é excesso de cálculo. Você calcula o clima, você calcula o tom, você calcula a interpretação. E nessa matemática você se apaga para não provocar. Só que existe uma virada que muda tudo. Você não precisa controlar o que o outro vai sentir. Você precisa ser honesto sobre o que você sente. Parece parecido, mas é o oposto. O seu problema não é falta de força, é o lugar onde você está colocando a força. Você coloca força em manter a harmonia externa, enquanto a guerra está acontecendo dentro. E quando você vive assim, você vira uma casa com a fachada impecável e o encanamento estourando. Uma hora, a água invade. Essa semana, o seu tema central é claro. Você vai parar de se dividir para agradar e vai escolher com clareza o que te mantém em paz. E isso não significa virar duro. Significa parar de se trair em nome de uma imagem. Agora vem o ponto que quase ninguém aceita. Às vezes, você chama de equilíbrio, o que na verdade é medo de ser real.
Você prefere ser entendido a ser inteiro. Você prefere ser querido a ser verdadeiro. E eu não tô te acusando, eu tô te libertando. Porque quando você escolhe o que te escolhe, você para de implorar por aceitação em lugares onde você não cabe. E aqui tem um loop que eu prometi. No final, eu vou te mostrar o sinal que confirma que você está no caminho certo. Mas antes, você precisa entender uma coisa. Limite não é muro. Limite é porta. Porta você abre para quem respeita e você fecha para quem entra sem pedir. Fica comigo, porque nos próximos minutos eu vou te dar uma forma prática de dizer não sem virar frio e de dizer sim sem se perder. Eu escolho o que me escolhe. Deixa eu te contar uma história curta, porque Libra aprende muito no espelho dos outros. Uma pessoa de Libra, vamos chamar de Clara, era a melhor do time. Não porque ela trabalhava mais, mas porque ela fazia os outros trabalharem melhor. Ela media conflitos, resolvia ruídos, segurava bronca e todo mundo adorava como ela era tranquila. Só que ninguém via o preço. Ela chegava em casa e ficava uns minutos no carro em silêncio antes de subir, como se precisasse despressurizar o peito. E aí ela entrava, tomava banho e ainda assim a cabeça continuava ligada, repassando conversas. Será que eu falei errado? Será que eu fui dura? Será que eu devia ter sido mais suave? Um dia, no meio de uma semana cheia, alguém no trabalho jogou mais uma demanda nela, daquelas que não eram dela, e ainda colocou como se fosse urgente para ontem. Clara sorriu, disse, deixa comigo. E depois, no elevador, ela sentiu uma coisa rara. Raiva, não a raiva explosiva, a raiva limpa, a raiva que mostra o limite. E o ponto de virada não foi brigar. Foi uma frase simples, dita com calma no dia seguinte. Eu consigo te ajudar, mas não desse jeito. O que é prioridade real e o que pode esperar? O mundo não acabou. Ninguém morreu. E sabe o que aconteceu? Respeitaram. Clara entendeu uma coisa que Libra esquece. Pessoas respeitam a sua clareza mais do que a sua docilidade. E quando ela começou a escolher, algo mudou também na rotina e no corpo. Ela parou de tentar dar conta de tudo e começou a fazer pausas de verdade. Ela voltou a sentir o próprio corpo, porque quando você vive para harmonizar o fora, você perde o dentro. E aqui entra o seu cotidiano. Rotina, corpo. Você tenta segurar o mundo e adia descanso, organização e autocuidado. Você fala, depois eu vejo, depois eu respiro, depois eu durmo direito. Só que o depois vira nunca. E você começa a ficar irritado com coisas pequenas. Barulho, atraso, mensagens, trânsito. Não porque você é chato, mas porque você está no limite há tempo demais. Eu escolho o que me escolhe. E essa frase não é poesia, é direção. Agora vamos para a orientação desses próximos 7 dias. Libra, do jeito certo. Previsão com ação concreta. O que tende a acontecer? Você vai perceber 3 situações se aproximando, como testes repetidos com roupas diferentes. Primeiro, alguém vai te pedir algo simples, mas que rouba seu tempo e te empurra para o papel de sempre. Segundo, uma conversa no relacionamento ou com alguém muito próximo vai tocar num ponto que você tem evitado e você vai sentir aquele impulso de suavizar para não doer. Terceiro, seu corpo vai cobrar em forma de sono leve, cansaço acumulado ou uma vontade estranha de sumir por um dia inteiro. Qual é o teste? O destino vai apertar exatamente onde você costuma ceder. E o teste não é sobre ser duro, é sobre ser claro. O teste é, você vai escolher a paz ou vai escolher a aprovação? Você vai preferir a verdade curta agora ou o desgaste longo depois? Qual é a resposta certa? Você vai agir como alguém que se respeita, sem precisar provar nada. Você vai trocar, eu não posso te decepcionar, por eu não vou me abandonar. E isso se faz com gestos pequenos,
repetidos. Agora, 3 ações objetivas, um ritual prático, sem misticismo caricato, para você fazer ao longo desses 7 dias. Primeiro ritual, 10 minutos hoje. Pega uma nota no celular e escreve 2 listas. Na primeira, o que eu faço para evitar conflito. Na segunda, o que eu deixo de fazer por medo da reação. Seja específico, respondo mensagem na hora, aceito reunião em cima da hora, digo sim para visita quando eu queria descanso. Só escrever isso já corta metade do poder dessas coisas, porque você traz para o consciente. Segundo ritual, 3 frases ao longo da semana. Treina 3 frases de limite com elegância. Não inventa na hora, anota e usa. Eu consigo, mas não agora. Posso te dar um prazo real. Eu entendi, mas eu penso diferente. Vamos alinhar o que é justo para os 2. Eu preciso de um tempo para decidir. Eu te respondo até tal hora. Percebe? Não é agressivo, é claro. E clareza é a maior forma de respeito. Terceiro ritual. Corpo e rotina, 15 minutos, 3 vezes na semana. Escolhe um momento do dia. Pode ser depois do café ou depois do banho. E faz uma limpeza de ruído. Sem celular, sem música, sem conversa. Só você e o silêncio. Libra precisa desse silêncio como se fosse oxigênio. Porque você passa o dia inteiro absorvendo o clima dos outros. Esse ritual devolve você para você. Agora, 2 alertas. O que não fazer? Primeiro, não tente resolver tudo de uma vez com uma grande conversa dramática. Libra tem a tentação de transformar limite em discurso. Essa semana, limite é consistência, não espetáculo. Segundo, não use o silêncio como punição. Quando Libra se machuca, ele some. E o sumiço vira uma forma de controle que machuca você também. Se você precisa de espaço, diga: eu preciso de um tempo para organizar o que eu sinto e depois eu volto. Isso é maturidade, não fuga. E existe um sinal que confirma que você está no caminho certo. Daqui a pouco eu te entrego, mas antes eu preciso te deixar uma provocação. A frase que você vai querer comentar porque ela pega onde dói. Você não está sendo bonzinho. Você está comprando paz com a sua própria verdade. Respira, fica comigo. Eu escolho o que me escolhe. Aqui vai a revelação final. O sinal observável, simples, forte e plausível, que confirma que você está no caminho certo nesses próximos 7 dias. O sinal é, quando você colocar um limite com calma, vai acontecer uma de 2 coisas, e as 2 são vitória. Ou a pessoa vai respeitar imediatamente e pela primeira vez em muito tempo você vai sentir um alívio físico, ombros descendo, respiração abrindo, como se uma armadura fosse solta. Essa sensação no corpo é o seu sim interno. Ou a pessoa vai tentar te fazer sentir culpa com frases sutis. Nossa, você mudou, você está diferente, você não era assim. E é aí que você confirma que o seu limite era necessário. Porque quem se beneficia da sua ausência de limites chama sua clareza de egoísmo. Esse é o sinal. Não é uma estrela caindo, é uma frase se repetindo. É um teste vindo do mesmo lugar de sempre. E é você, finalmente, não recuando. Libra, o céu inclina, mas você decide. Você não precisa provar que é bom. Você precisa parar de se abandonar. Você não precisa manter tudo equilibrado. Você precisa ser inteiro. E quando bater aquela vontade de ceder só para não sentir o desconforto, repete como mantra, devagar, como quem vira uma chave na fechadura certa. Eu escolho o que me escolhe. Comenta "eu me escolho" se você vai colocar um limite nessa semana. E me diz onde você mais se divide, trabalho ou relacionamento. Eu leio de verdade. E se inscreve, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar como reconhecer, sem romantizar, o lugar onde você está tentando merecer amor e como virar isso com elegância.